eu tenho um take um tanto polêmico sobre essas reclamações da Rhaenyra ser tratada com tanta emoção na série A Casa do Dragão, mas lá vai. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop, especializada em cinema e linguagem audiovisual, e eu queria propor uma loucura aqui, né? Imagina se a gente tornar tudo bem que personagens femininas demonstrem emoções sem serem ligadas ou sem que elas terminem inevitavelmente em um grande surto de loucura. Principalmente em uma série sobre misoginia, e no caso de A Casa do Dragão, principalmente depois do que eles fizeram com o final da Daenerys lá em Game of Thrones. E assim, gente, o que eu tento fazer nos meus vídeos aqui é um exercício de defender o roteiro da versão da TV quando ele tá correto em comparação aos livros. Por exemplo, a adição de um relacionamento pessoal e até sugestivamente romântico entre Rhaenyra e Alicent, antes da Alicent se casar com Viserys, isso em termos de roteiro é brilhante pra história, ó. Ao mesmo tempo, é preciso condenar o condenável, e eu não tenho dó de criticar quando precisa. Exemplo, aquela cena de abuso da Alicent no segundo episódio dessa terceira temporada. Pra quê? Parecia que eu tava vivendo os tempos de ouro de Game of Thrones. Tô dizendo tudo isso porque eu sei que essa questão que a gente vai entrar agora é polêmica. E é mais uma frustração nessa grande guerra do sem querer, né? Um matou o outro sem querer, derrubou o coleguinha do dragão sem querer. Eu falei, Fugires, o dragão entendeu Dracarys. Eu não mandei ele fazer Dracarys, blá blá blá. Isso é um saco. Mas, antes de entrar na questão do gênero, eu queria até fazer uma crítica mesmo ao George R. R. Martin e para outros autores que escrevem esse tipo de livro do ponto de vista de fofocas do reino ou do universo em que ele se passa. Porque quando você deixa claro que aquilo está sendo contado pela interpretação de mestres que não estavam lá durante os eventos, o que você espera de uma adaptação? Para mim, isso é uma fuga para não tomar decisões que responderiam grandes perguntas, como uma que aparece muito nos meus comentários, por exemplo. Precisa ou não precisa ter sangue da antiga Valíria para domar um dragão? Isso é algo que nunca foi respondido. E parece que o autor, antes de decidir, quer saber o que a audiência pensa disso. Aí ele percebe que tá rolando uma divisão e nunca toma uma decisão de verdade, sabe? Me poupe. Mas vamos aos finalmente aqui. Porque, embora a Rhaenyra seja retratada no livro como sendo muito cruel, lembrando, pelos olhares de quem tá de fora, né? Não de quem tava do lado da Rhaenyra quando ela dava as ordens, ela também é retratada como sendo muito dedicada e conectada à sua família e aos seus filhos. Então, quando a gente olha pra série, pro drama, ainda mais tendo um ator desse porte disponível no papel, eu não sei como eles poderiam passar por essa fase sem colocar a Rhaenyra em um extremo luto por ter perdido seu primogênito, sabe? Mesmo que a raiva pudesse ser uma resposta ao luto, eu não imaginaria essa personagem não passando pela tristeza de perder o Jace. Ao mesmo tempo, a gente tem todo esse mito da loucura Targaryen, já estabelecida na franquia graças a Game of Thrones, principalmente, que até ajuda a justificar a Rhaenyra ser presa em seu quarto por sua segurança, porque ela não tá agindo de uma sanidade, blá blá blá. Como eu já falei em outro vídeo. Mas, quando eu vejo a imprensa e a audiência falando sobre como a Casa do Dragão coloca a Rhaenyra como emocional pra depois fazer a sua loucura ser justificada, isso não me desce. Se a Rhaenyra agir de forma cruel ou carrasca, vai ser uma resposta às injustiças que ela sofreu e ao estado emocional dela, sim. Como um homem faria no lugar dela. Não esse homem. Esse homem não conta. Um homem. Obviamente, não sabemos como tudo vai se desenrolar, né? Os episódios ainda não foram ao ar. E vocês já perceberam que esse perfil aqui é time preto, então eu tô passando um paninho preto. Mas eu tô falando mesmo da loucura da personagem feminina, usando House of the Dragon como exemplo, tá? O que eu quero dizer é que ela tem todo o direito de sentir qualquer emoção nesse momento. Mas se resumir isso a loucura Targaryen, uma história sobre misoginia, porque, né, ela perdeu o trono justamente por ser mulher, rotular isso como uma loucura Targaryen, nem pensar. Mas enfim, eu também não quero ser alarmista antes de ver como tudo vai acontecer na tela. Vamos esperar.